Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que o docente, os colegas e o público em geral me ouve. Eu chamo-me Diocilda Crespo Basse, eu sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, SIM. Estudante eu no curso de Gestão de Empresas, cadeira esta dada pelo docente Abílio Muxanga. A cadeira é Contabilidade Financeira 2. Bom, eu venho por meio deste vídeo apresentar a norma contabilística de relato financeiro 12. Que fala, na verdade, dos impostos sobre o rendimento corrente e deferido. Bom, ao longo do nosso trabalho, teremos aqui o nosso índice em que nós iremos aqui abordar a diferença entre a contabilidade e as regras fiscais. Vamos ver o método de efeito fiscal, o reconhecimento, a mensuração desta norma, a contabilização dos impostos, a apresentação, o objetivo desta norma e, por fim, alguns exercícios práticos. Bom, sem mais delongas, eu vou aqui falar do objetivo desta norma. Bom, o objetivo desta norma é de estabelecer o comportamento contabilístico. Neste caso, explicando, seria esta norma tem como objetivo nos apresentar, nos dar as divulgações, nos dizer como é que esta norma se comporta na contabilidade, como é que ela deve ser manipulada, usada, entendida, decifrada. No entanto, o objetivo desta norma é de nos explicar, de nos mostrar, de nos dar as divulgações de como os impostos sobre o rendimento corrente e deferido deve ser tratado contabilisticamente. Bom, eu vou passar aqui a diferença entre a contabilidade e as regras fiscais. Bom, eu vou dar aqui uma introdução básica que é para nós percebermos, na verdade, o que é imposto sobre o rendimento, correntes e deferidos. Eu vou aqui tentar explicar palavra por palavra, parte por parte, que é para nós percebermos a fundo a definição desta norma contabilística de relato financeiro 12. Bom, o que seriam impostos a priori? Impostos, que todos nós sabemos, são taxas que nós temos que pagar. Podemos pagar taxas essas ao Estado ou a outros lugares em que nós podemos pagar taxas. Na verdade, taxas são impostos que nós temos que pagar uma quantia, um valor que nós temos que pagar. No caso do nosso país, nós pagamos a taxa de 16%. Temos a taxa do IRPS também, IPC 32%. No entanto, existem várias taxas, vários impostos que são pagos. Espero que tenham percebido o que são impostos. Agora, impostos sobre rendimento. Imposto sobre rendimento seriam aqueles impostos que nós pagamos porque nós ganhamos, temos um ganho, nós trabalhamos e temos um rendimento. No entanto, nós pagamos este imposto. Seria o IRPS que nós pagamos quando nós trabalhamos e temos um certo rendimento. Então, quando nós falamos de rendimentos correntes e rendimentos deferidos, nós estamos a falar de rendimentos correntes, estamos a falar de rendimentos de menos dentro do prazo de 12 meses, de dentro do ano.
E quando falamos de rendimentos deferidos, estamos a falar de rendimentos que nós vamos só receber, vamos só ter num prazo, se calhar um pouco mais de 12 meses, depois de passar assim que é um ano. E os impostos sobre rendimento, eles normalmente, no caso do IRPC, imposto de pessoas coletivas. Este imposto normalmente é calculado de acordo com algumas regras fiscais, no entanto, que é a taxa de 32%. Em Moçambique, neste caso aqui no nosso país, nós pagamos 32% por IRPC. Esse é um imposto, que ele é cobrado com regras, ele tem uma taxa. Daí nós podemos assim nos perguntar como é que deve ser reconhecido o gasto do imposto. Na verdade, como tratar os efeitos fiscais futuros. Há diversas situações, no entanto, vai de situação em situação. Aqui temos aqui diferença entre a contabilidade e regras fiscais. Na verdade, a diferença entre a contabilidade e as regras fiscais reside nos objetivos de cada uma. Temos aqui ao nível do reconhecimento das transações e eventos, temos também ao nível de mensuração das transações e eventos, temos também ao nível de consolidação de contas. No entanto, essas são algumas diferenças entre a contabilidade e as regras fiscais. Na verdade, essas diferenças elas surgem através de um resultado que nós podemos tributar, um resultado tributável. Por exemplo, no pagamento da taxa do IRPC, do imposto sobre pessoas coletivas. Quando nós pagamos esse imposto, pode vir a originar uma diferença no resultado tributável, no pagamento desse mesmo imposto, diferente do resultado de alguns impostos. Nós podemos classificar esses resultados como permanentes ou temporários. Temos aqui também os métodos de impostos a pagar. Temos aqui os métodos de imposto a pagar. Temos o método de imposto a pagar e o método de efeito fiscal. Eu vou falar aqui agora do método de imposto a pagar. Bom, esse método de imposto a pagar, na verdade, o encargo do imposto corresponde ao valor do imposto a pagar. Não se leva em conta o futuro, o imposto fiscal futuro das diferenças temporárias. Esse método não segue princípio e pode vir a originar, né, significativas distorções nas demonstrações financeiras. Por isso não deve ser utilizado. Temos também o método do efeito fiscal. O método do efeito fiscal. Bom, no método do efeito fiscal, nós podemos fazer a contabilização dos impostos sobre os lucros, podendo efetuar dois métodos, na verdade, que é o método a pagar. E vou também aqui falar do reconhecimento de ativos por impostos deferidos e de passivos por impostos deferidos. O que seria o reconhecimento de passivos por impostos deferidos? Bom, segundo a norma contabilística de relato financeiro 12,
devem ser reconhecidos os passivos por impostos deferidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, a menos que esses passivos por impostos deferidos resultem do reconhecimento inicial do trespasse, neste caso o goodwill, ou do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo numa transação que não seja uma concentração de atividades empresariais e não afete no momento a transação. Neste caso, nós sempre temos que reconhecer os passivos por impostos deferidos, excepto se acontecerem estes casos que eu estive aqui agora a explicar. Nós temos também o reconhecimento, ainda dentro deste pacote, o reconhecimento de investimento em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos. Temos também aqui o reconhecimento de ativos por impostos deferidos, que resulta, na verdade, de três situações. As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais reportáveis. Bom, vou passar agora à mensuração. Na mensuração dos impostos sobre o rendimento corrente e deferido, nós temos os impostos correntes e os impostos deferidos. Na verdade, os impostos correntes são aqueles que devem ser mensurados pela quantia que se espera, neste caso, a quantia que nós esperamos que seja paga, essa quantia que deve ser mensurada nos impostos correntes. Neste caso, em que as autoridades fiscais usam as taxas aprovadas até a data do balanço. Temos aqui também os ativos. Temos aqui os impostos deferidos, em que estes devem ser mensurados pelas taxas fiscais que se espera que sejam aplicadas no período quando seja realizado o ativo liquidado ou passivo. Neste caso, sempre com base nas taxas fiscais que estejam aprovadas até a data do balanço. Vou falar aqui também da contabilização. Quando o valor resultante levados diretamente ao capital próprio. Neste caso, nós contabilizamos quando o valor resultante, neste caso, é levado diretamente do capital próprio. Temos também quando o imposto resulta de uma concentração de atividades empresariais. Neste caso, no entanto, nós só contabilizamos nestes dois casos, quando o imposto resulta, na verdade, de valores levados diretamente nos capitais próprios. Temos um exemplo eu vou dar aqui um exemplo de uma reavaliação. Quando nós fazemos uma reavaliação, então o nosso imposto corrente ou deferido deve ser também levado lá no nosso capital próprio. Na verdade, essas são as exceções. Temos também quando o imposto resulta de uma concentração de atividades empresariais, como vinha dizendo, deve ser levado, neste caso, o trespasse, que é o goodwill, para a contabilização. E passo assim à apresentação. Bom, na apresentação, nós temos ativos por impostos e gastos de impostos. O que seriam ativos por impostos?
ativos, passivos, neste caso, por impostos e gastos por impostos. Na verdade, a princípio é que é importante saber que não se pode ir em frente, não se pode proceder, na verdade, com a compensação desses ativos e passivos por impostos correntes ou por impostos deferidos. Só podemos proceder, neste caso, se for permitida ou se existir, neste caso, um direito legalmente executável para compensar essas quantias reconhecidas. Também quando se pretenda liquidar uma base líquida ou realizar um ativo e liquidar um passivo ao mesmo tempo. Neste caso, só assim é que nós podemos permitir os ativos por impostos e passivos por impostos. Só assim que nós podemos apresentar. E temos aqui também gastos de impostos. Os gastos de impostos são gastos, na verdade, rendimento, né, de imposto, que está relacionado, na verdade, com o resultado de atividades ordinárias que devem ser apresentadas na face das demonstrações dos resultados. Por exemplo, no saldo da conta 85, que será apresentado como uma demonstração de resultados na linha de imposto sobre o rendimento do período que poderá apresentar um gasto ou um rendimento existindo, na verdade, vários cenários possíveis. Eu vou passar aqui a parte prática ao nosso exercício. Bom, o nosso primeiro exercício diz o seguinte: a empresa Schmann teve um prejuízo contabilístico em N. Neste caso, a nossa empresa teve um prejuízo contabilístico no ano corrente, no ano em que nós estamos. Um prejuízo contabilístico de 1 milhão de meticais, assim determinado. O lucro era de 500 mil, a previsão era de 1 milhão e 500. Tudo isso sabendo que se espera ter lucros tributáveis de 2 milhões de meticais nos próximos 3 anos. Pretende-se aqui efetuar o lançamento apropriado de acordo com o método de efeito fiscal. Bom, nós temos aqui o resultado antes do imposto, que é o resultado de 1 milhão de meticais. Temos a nossa provisão, que é de 1 milhão e 500 meticais. Temos o resultado fiscal, que são 500 mil meticais, e temos a taxa do imposto sobre pessoas coletivas, neste caso o IRPC a pagar, neste caso, que são 25%, que nós vamos ter o valor de 125 mil meticais. Vamos aqui agora efetuar os nossos lançamentos contabilísticos. Bom, para este caso, nós vamos debitar a conta 85, a subconta 851, no valor de 125 mil meticais, neste caso, que é a nossa percentagem, nosso 25%. Em contrapartida, que estará a acreditar a conta 41411, que é o Estado, na verdade, a 41 é a conta filha. Vamos aqui acreditar também o valor de 125 mil meticais pelo imposto a pagar. E vamos também proceder com o lançamento
vamos aqui debitar a conta Estado a 44, a sua subconta 4461, o valor de 375 mil meticais, e vamos creditar em contrapartida a 852 375 mil meticais pelo reconhecimento do imposto pago deferido da diferença tributária. Bom, eu termino por aqui o meu vídeo. Eu espero que tenham percebido a nossa norma 12, que fala assim aqui dos impostos sobre o rendimento corrente e deferido. Muito obrigada pela atenção dispensada e até a próxima.